Olá, meus amigos queridos, nossa irmã Ângela Fantini, Altino também está conosco aqui. Um bom dia a todos, que Jesus possa nos abençoar. Já a nossa irmã, a falsa Cristina, para fazer parte conosco dessa manhã que com certeza vai ser muito especial. Bom dia, Cris. Bom dia, tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. Joia, ótimo. Que alegria tê-lo conosco, viu? Que honra estar aqui com você, viu, Rafael? Eu sou uma admiradora do Ah, seu trabalho, do trabalho da APAC. Te acompanho já há algum tempo. Tive o prazer de te conhecer pessoalmente. Você não sabe a alegria que foi receber esse convite. Estou muito, muito honrada. Eu sei que é muita responsabilidade, mas estando do seu lado fica mais tranquilo. minha querida, obrigado pelo carinho. E sobre o trabalho da PAC, na verdade, você faz parte dele também, né? Você sabe disso. E a gente tem esse compromisso juntos, viu? Não adianta fugir da responsabilidade, não. Não, é uma honra, é uma alegria mesmo. É, Você é o gigante que vai na frente. Tem um monte de formiguinha atrás, eu tô lá. mas aí, Cris, assim, eu particularmente, com esse tema, né, a gente sempre fica muito tocado. Desde quando eu comecei o curso de psicologia, me lembro que, salvo engano, no terceiro ou quarto período, quando começou os estágios, né, eu pude estudar um pouco e começar a aprofundar um pouquinho no entendimento, não só da parte teórica, mas também com estágios, com crianças autistas, e realmente a gente fica por entender, não é? O porquê disso, como lidar, como confortar e esclarecer, por exemplo, a família, como preparar professores. Então a gente começa a perceber o quão importante é o conhecimento, mas ao mesmo tempo o tanto também que o sentimento, o amor, né? O envolvimento sentimental das pessoas que estão ao redor também é importante para auxiliar. E eu acho que esse sentimento meu, ele foi muito potencializado de uma forma positiva, porque a gente também pôde receber na nossa família uma criança com autismo. O meu sobrinho, o Bernardinho, com mais ou menos 2 anos de idade, ele teve o diagnóstico, né? E é impressionante o quanto ele tem evoluído. Hoje ele tem 3 anos, tem um ano isso, e a gente fica impressionado realmente o quanto ele tem evoluído. E tem certeza que muitas coisas que você compartilhar aqui com as mães, os pais, os profissionais, né, que certamente vão nos assistir, e as pessoas de uma forma geral, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E conhecimento nunca é demais, e ainda mais em temas tão importantes, né? Não só para a nossa vida íntima, mas para a comunidade de uma forma geral. Então eu gostaria primeiro que você começasse falando como que esse tema, né, sobre o autismo entrou na sua vida, o que que isso representa hoje para você, por que que você foi despertada, né, a aprofundar, a entender, a trabalhar também profissionalmente com isso, de forma voluntária. Então eu queria que você explicasse lá desde o início essa história, como foi, para depois a gente falar da forma de lidar com isso. Claro. Eu quero só fazer um parênteses na sua fala inicial. Nós precisamos de uma sociedade mais inclusiva. Não temos como fugir disso, porque a cada dia nós vemos quão diverso nós somos. Nós somos diferentes. As nossas mentes trabalham de uma forma diferente, as nossas perspectivas são diferentes. O autismo é como se fosse um acentuar de algumas características que todos nós temos, mas que vêm para alguns indivíduos em forma de transtorno. Então, coisas que são comuns a mim, mas que eu consigo lidar, na pessoa com autismo vai se manifestar de uma forma que vai trazer um transtorno para a vida dela, vai ser demais. Vai ser ou de mais ou de menos e vai trazer problemas que ela vai precisar lidar no seu dia a dia. Só que são atualmente uma criança a cada 59 nascimentos. Lavarine é muito. É mais de 1% da população mundial tem autismo atualmente. Então, nós, como sociedade, temos que nos preparar. Quanto mais a gente se informar, melhor a gente vai saber olhar, né? A gente vai saber compreender uma situação ou alguém com autismo, esteja essa pessoa onde estiver, na nossa família ou não. Mas vou lá te responder.
A minha terceira filha, eu tenho um casal de filhos que moram no Brasil, são adultos. Eu tenho uma neta de 8 anos que mora no Brasil. Mas aqui em Londres moram eu, meu marido e a minha filha caçula, que é a Milena, que tem autismo. A Milena tem 17 anos. Quando a Milena nasceu, eu estava terminando o curso de pedagogia. E eu, irmã mais velha, já tendo sido mãe, cercada de crianças a vida toda, já era evangelizadora há muito tempo. Eu tinha um olhar para o desenvolvimento infantil bem diferenciado. Então, quando ela tinha 4 para 5 meses de idade, eu falei, tem alguma coisa aqui, tá diferente. E eu tive muita sorte, ou fui muito abençoada, porque a profissional que acompanhava a Milena como pediatra, uma neuropediatra, não, uma neonatal, uma pediatra neonatal que acompanhou até no parto, e depois seguiu acompanhando a Milena, e é a profissional que acompanha a Milena no Brasil até hoje, ela disse para mim, se você está desconfiando, eu jamais sou alguém para questionar o coração da mãe. Se você está desconfiando, é porque alguma coisa há de ter. Isso é o procedimento que a gente vê contrário, geralmente, na maioria dos profissionais, infelizmente, né? Que eles vão dizer assim, não, ainda não está na hora, cada criança tem seu tempo, vamos esperar. E eu lá com uma criancinha de 5 meses, com todo mundo da minha família falando assim, imagina, coisa da sua cabeça, você tá maluca, essa bebê é linda, Milena gordinha, saudável, linda. E aí eu achei essa parceira que me disse, sim, vamos investigar. Então, a partir dos 5 meses, nós já ficamos atentos, começamos a fazer alguns exames, algumas avaliações, mas ainda era muito cedo, não tinha marcos do desenvolvimento para a gente checar, né? Que 5, 6 meses começam aquela coisa do rolar, do sentar, do apoiar a cabecinha. E a gente ainda não tinha isso para avaliar. Assim que foi possível, quando ela tinha por volta de 7, 8 meses de idade, começaram as avaliações e ela foi diagnosticada com atraso global do desenvolvimento. E lá, só com quase 3 anos de idade, é que a gente conseguiu o primeiro laudo de autismo. Mas assim, a partir de um ano e pouquinho, eu já sabia. As características eram muito marcantes e eu não sabia nada de autismo. Na época, a única informação mais na grande mídia, assim, que havia era o filme Rayman, sabe? Do Dustin Hoffman e do Tom Cruise. E assim, era aquilo. Então, a gente tinha aquele estereótipo da pessoa com autismo que se balança e é alheia ao mundo, que é um mito, isso não existe, não é verdade. Então, assim, eu não sabia nada. Era só o senso comum, né? Era só o senso comum. E aí eu comecei a me capacitar, comecei a fazer curso, viajar, fui para Fortaleza, no Ceará, no Congresso de Autismo, o primeiro Congresso Brasileiro de Autismo que teve, fui procurar profissionais, aí começou a minha saga. A Nos peregrinação. desafios diários, assim, de lidar com as estimulações, com a expectativa que vinha, né? E de vir à tona o meu lado sombrio, vamos dizer assim, ou o meu lado menos consciente de que eu era uma pessoa preconceituosa. Eu imaginava, né? Eu sempre me dizia, eu sou espírita desde que eu nasci, né? Então, assim, nasci em lar espírita. Então, eu imaginava que eu era uma pessoa sem preconceito, Rafael. Eu dizia assim, não, imagina, eu aceito todas as diferenças. Quando essa menina parava um supermercado, gritando aos berros, e todo mundo me olhava como a mãe que não educa, e todo mundo passava assim, ou aqueles cochichinhos assim, precisava de umas boas palmadas, mas eu sabia que não era esse o caminho, né? Eu até, por um tempo, entrei naquele curso da educação que eu tinha recebido, né? Daquela coisa de respeita, cala a boca, vai pro castigo, você vai levar uma palmada. Eu até tentei, sabe? Que foi assim que foram com os outros 2, coitados. Mas era uma palmada aqui e ela sentava e batia a própria cabeça no chão por meia hora. Ou então ela vinha para me dar uma palmada e eu comecei a perceber, peraí, se eu quero que ela aprenda que ela não pode ser agressiva, como é que eu vou ser agressiva com ela? E eu comecei a me mudar. E quando eu me via com vergonha
de alguma coisa que ela fazia, tinha 2, 3 anos de idade, ela voava no lanche de alguém, de um desconhecido para comer, sabe? Ela pegava o óculos de alguém e jogava longe. Era uns comportamentos assim que... E quando eu me via com vergonha, eu falava assim, olha o meu preconceito se revelando, né? Então, aos poucos, isso foi depurando, sabe? Ainda tem resquícios aqui que vai levar tempo, mas eu comecei a perceber quanta mudança estava acontecendo em mim por conta disso. Então, os primeiros sinais, Rafael, e eu preciso antes fazer um parênteses, que nem toda pessoa com autismo vai ser assim, né? Porque com certeza tem gente que está nos assistindo ou vai assistir essa live depois, que talvez pense, eu não vi isso no meu filho, então significa que ele não tem autismo, ou que, eu vi isso no meu filho, significa que ele tenha. Não. Né? Transtorno do desenvolvimento, o desenvolvimento infantil, ele é cheio de etapas. A criança passa por algumas etapas e alguns desses sinais podem estar presentes e depois eles virem a ser, né, a ser sobrepostos por algo mais adequado. Então, se os sinais que eu te disser falar sobre alguém que você conhece, algum bebê, alguma criança, não se precipite, tá? É comum, muitas vezes, por alguma fase e, mais uma vez, a pessoa com autismo pode desenvolver sinais em diferentes épocas, em diferente intensidade, em diferentes combinações. No nosso caso, quando a Milena estava amamentando, ela não olhava para mim. Ela olhava para o meu cabelo. Dava para ver que ela estava olhando em algum lugar do meu rosto, mas não tinha olho no olho. E esse olho no olho, ele é um dos principais, uma das principais bases onde no sistema neuronal da criança vão se construir caminhos de interação social. É ali, amamentando no seio ou na mamadeira, mas aquela troca de olhar inicial do bebê com quem está alimentando ele vai fazer base para desenvolvimento social. Muito bom. Ô, Cris, só um minutinho, porque eu gostaria de fazer uma pergunta que acho que está ligada totalmente a isso. Dentro da sua explicação, eu achei muito importante quando você relatou que logo com 4, 5 meses, você começou a perceber os sinais que a Milena dava, que tinha alguma coisa que não era o normal, né? Dentro da sua experiência como mãe e como evangelizadora, e também como pedagoga. Então, veja só, você teve uma percepção, primeiro, pela experiência de mãe, te ajudou essa percepção, já passou pela experiência, né, da maternidade, já evangelizou outras crianças, estudava o tema, né, sobre educação infantil, e eu acho que você tocou num ponto agora que potencializa muito essa identificação dos pais, que é a questão do olhar. E hoje a gente percebe que muitas famílias, e a sociedade de uma forma geral, a gente tem perdido questões que são essenciais na vida de todo ser humano, seja aquela família que recebe alguém especial ou não, que é saber valorizar o olhar, o toque, o abraço, o afeto. E a gente perdendo isso, fica muito mais difícil de conhecer os nossos filhos. Então, muitas vezes, tem pais que vão perceber que tem alguma coisa errada, o filho já está entrando na adolescência, né? E aí fica muito mais difícil qualquer tipo de tratamento. Óbvio que o tratamento vai ajudar, mas quanto antes o diagnóstico, né, quanto mais precoce o diagnóstico, eu acredito que é muito mais fácil, muito melhor. Então a gente tem que começar a ter essa sensibilidade, ainda que a gente não tenha nenhum filho que seja autista, ou que a gente não tenha nem expectativa de ter filho, mas a gente pode ter sobrinho, né? Ou pode ser que a gente tenha filhos, sim, no futuro, netos que vão vir, e a gente precisa entender esse processo. E talvez o ponto principal é a sensibilidade, né? É a gente resgatar essas questões tão essenciais para a vida do ser humano e que a gente tem perdido com muito tempo, esses laços de família. E acredito também, já um pensamento de espírita, que quando a Milene veio, você espiritualmente falando, o seu inconsciente espiritual, você já sabia desse desafio. Quando você reencarnou, você já sabia desse desafio que teria, né? Esse desafio no bom sentido, porque quando você recebe algo que você precisa estudar, se dedicar mais, eu não estou falando que antes você não era uma boa mãe, mas você passou a ser melhor. O próprio Chico Xavier fala que a coisa mais linda que existe na Terra é a maternidade. Mas Deus só confia nas grandes mães
o recebimento de crianças especiais, não é? Com algum cuidado especial que a gente vai precisar. E aí, eu tenho certeza que a partir disso, você passou também a ser uma mãe ainda maior. E tendo isso em vista e conhecendo o Espiritismo, eu tenho certeza que você já veio com isso no seu inconsciente espiritual, e ali mesmo esses detalhes que você observou e que são importantes observar, foi só o gatilho, né? Para entender todo aquele processo, para entender todo aquele compromisso que você havia assumido. Então, eu acho que a gente começa também com essa sua mensagem inicial, percebendo o quão importante é os pais estarem atentos aos detalhes, a gente estar atento aos gestos, né? A gente resgatar o olhar, porque é a partir disso que a gente vai conseguindo entrar no mundo dos nossos filhos, né? Sim, sem dúvida. Essa nutrir de amor, né? Nutrir de interação. Mesmo que você tenha o dia abarrotado de trabalho, mesmo que compreensivelmente muitas mães precisam sair, deixar os seus postos, de coração destroçado, deixar os seus bebês e voltar à noite super cansada, com 1000 coisas para fazer. Ainda assim, há que se ter aquele momento que é só seu e do seu bebê, que é só seu e do seu filho, que seja 10, 15 minutos, no fim de semana um pouco mais, quem sabe, mas aquele momento que é você e a criança, né? Esse vínculo tão sagrado e tão poderoso, né? Ele nutre o desenvolvimento infantil e ele vai te dar pistas para o resto da vida de como conduzir essa educação. Sim. Cris, dentro disso também que você falou, eu tenho uma dúvida, inclusive era uma dúvida até da minha irmã mesmo, porque quando ela começou o tratamento com os profissionais para acompanhar o Bernardinho, eu lembro que minha irmã ficou muito sobrecarregada da seguinte forma, ela ficou com muita tarefa que os especialistas davam a ela em relação ao meu sobrinho. Como assim? Olha, ela tinha que trabalhar, ela tem um outro filho, né? Agora já tem a terceira, inclusive, que nasceu há 2 semanas. Então ela tem um Bernardinho de 3, tem uma menina e ainda tem um mais velho. Então ela tinha que fazer almoço, ela ainda tem um trabalho dela, tinha um marido, então cuidar da casa, o que toda mãe tem que fazer, não é? No entanto, os profissionais faziam uma lista de atividades que ela tinha que ter com o menino, que ela não dava conta, né? E eu comecei a perceber que havia alguns certos exageros. Por exemplo, olha, quando ele for pegar aquele brinquedo que está lá em cima, você tem que pegar a mão dele, levar no brinquedo e falar assim, esse é o carrinho que você tem que pegar, pegue o brinquedo, repita a cor comigo. Então comecei a perceber que a criança poderia perder até a autonomia, né? Ela perder porque muitas vezes a criança não quer pegar o carrinho, ele quer a conquista de pegar o carrinho. Ele quer conseguir ir sozinho e pegar aquele carrinho. E ainda que ele não consiga da primeira vez da forma esperada, é uma conquista para ele que eu acho que a gente não pode cortar isso, né? Aí minha irmã tinha que fazer, todo dia ela tinha que fazer uma live de 15, 20 minutos todos os dias, de mostrar ela brincando com o menino e observar. E ela ganhava um monte de correções em relação ao que ela estava fazendo. Sim, exatamente. E aquilo ali ela começou a se sentir muito sobrecarregada. Eu estou falando de 2 exemplos, mas era muita coisa. E eu acho que ela estava perdendo ali o essencial. Estava ficando uma coisa muito mecânica, muito robótica, né? Ela tem que cumprir aquele papel como se fosse uma máquina e como se fosse uma questão mecânica mesmo. E ser mãe, ainda que tenha que ter os cuidados diferenciados, né? E inclusivos, como a criança autista, eu acho que não pode perder a essência. E também não pode perder, talvez, a espontaneidade. Óbvio que todos os processos que o profissional vai passar, são importantes, né? Mas eu queria que você explicasse também sobre isso, né? Qual que é o ponto de equilíbrio, talvez, né? Entre as orientações e o que precisa ser colocado em prática sem perder a autonomia e a essência, né? Isso. Quando você recebe o diagnóstico de autismo, você entra num universo paralelo, você não tem ideia. Porque são tantas teorias, são dietas, intervenções biomédicas, intervenções comportamentais, intervenções interacionistas, psicanalíticas. Você tem uma estrada que se bifurca em 1000 atalhos e você não tem nenhum mapa para te orientar. Então, assim, conforme for a linha teórica que você for escolher para abordar, você vai ter uma sobrecarga mesmo. Eu sou procurada por muitas mães, principalmente as mães que não têm condições de fazer sequer uma avaliação para saber qual aspecto do desenvolvimento do seu filho que não está maduro, que não está bom, que não está com um bom andamento e que ela precisaria
trabalhar mais, né? Então ela não consegue avaliar. Então ela fala assim, tá, meu filho tá aqui, ele fica pulando o dia todo, ele fica... agora, recentemente, uma mãe, o filho dela rasga o saco de lixo e faz umas franjinhas e ele fica sacudindo as franjinhas. Porque o mundo é tão caótico, eles não têm os instrumentos para fazer a percepção do porquê dos nossos comportamentos serem diferentes, do porquê das nossas rotinas terem tantas mudanças. O mundo não faz sentido para uma mente que não tem determinados caminhos neuronais, determinadas estruturas cognitivas. Então, nesse mundo sem sentido, eles buscam aquilo que faz sentido. Geralmente, movimentos repetitivos, repetição, coisas que dá para fazer de novo e de novo. Então, ele joga uma tampinha, a tampinha cai, ele joga de novo. E aquela repetição traz uma calma no meio de um mundo tão caótico. Então, essas mães me procuram às vezes e falam, Cris, não tem dinheiro. Não tem como, não tem avaliação, onde eu moro não tem profissional. E aí? E aí o que eu digo, né, e que assim, é sempre uma receita de sucesso o tempo que você puder, brinque com seu filho. Observe uma criança, ele tem 3 anos, observe uma criança de 3 anos brincando. Vê como que essa criança faz. Tem um monte de vídeo no YouTube de fulaninho brincando com carrinho. Você vai ter na pracinha, na escolinha, onde você for, observa a criança daquela idade brincando e vê como que ela brinca. Tenta imitar essa brincadeira com seu filho. Mas tenta fazer com que isso vá surgindo nele de uma forma mais natural possível. Então, assim, se ele está ali, ele vira o carrinho de roda para cima e fica rodando a roda, né? Que a pessoa com autismo geralmente, quando brinca, não tem interesse em brinquedo, mas quando brinca, brinca de uma forma disfuncional. Então, ele está ali rodando aquela rodinha, vai lá, pega um carrinho e começa a rodar a rodinha também. De vez em quando, vira o carrinho de volta, com a rodinha para baixo e faz vrum, volta, roda de novo um pouquinho. Aos poucos ele vai te olhar. Daqui a pouco, quem sabe, ele também vai começar a tentar te imitar. Nem que seja daqui 1 mês, 2, 3, mas uma hora ele vai começar a te imitar. E o mais importante, ele sabe que você está ali com ele. Que você está ali do lado dele, sem julgar, sem forçar. Então, assim, se você não tem dinheiro para horas e horas de terapia, faça isso. E existem algumas correntes teóricas, né, que adotam um padrão de intervenção que são 40 horas de terapia semanal, Rafael. Então, assim, a criança fica realmente com todas as horas praticamente do seu dia completas com terapias. Existe sim um questionamento se há um exagero. Eu entendo o lado do profissional, porque o profissional, quando ele vai avaliar, ele vê tantos gaps nesse desenvolvimento, ele fica tão... Meu Deus, a gente precisa desenvolver isso, que ele quer. Não, mãe, você vai fazer assim, você vai fazer isso, ele quer estimular, estimular, estimular. O lado do profissional eu entendo, mas há que se ter muita leitura, muita informação, ler biografia de autista. Tem tantos livros escritos por pessoas com autismo. Tem um livro que chama Por que você pula? Por que você pula? Eu acho que eu tenho até um post aqui no meu Instagram desse livro, que ele é escrito por um menino que ele escrevia apontando as letras. A mãe dele fez um board, como que eu vou falar? Letras num papelão, e ele apontava as letras. Ela fazia perguntas, ele era não verbal, quase 50% das crianças com autismo não vão falar, são não verbais. Ele apontava as letras. E ela ficou maravilhada de ver, porque ele era uma criança que ficava ali o tempo inteiro, né, fazendo estereotipia, totalmente alheio. E de repente ela começou a fazer pergunta e ele respondendo com uma coerência. Você precisa ver os livros dele, que fantástico. Ele é um japonês, sabe? E aí ele mostra uma coerência, e todas as pessoas com autismo, que são não verbais, que acham uma forma de comunicar, eles vão mostrar que eles estão ali, presentes, coerentes, inteligentes. E aí eles vão escrever. E é do autista que eu aprendo mais, sabe? Para poder aplicar com a minha filha. É interessante, a gente acha que a gente acredita que a biografia, né, e que a fonte segura são pesquisas científicas, óbvio que são seguros, né?
Mas você falar que os próprios autistas, né, têm obras, têm livros que podem ser aproveitados, né, e talvez até mais aproveitados por nós, é muito bacana. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, para ser sincero, Cris. Tem um filme que chama Temple Grandin, da HBO. É um filme fantástico. Ela tem um monte de livros. Ela revolucionou o jeito da gente lidar com o gado, porque ela é uma cientista, ela é pós-doutorada em ciências animais, e o trato gentil para não estressar o gado veio do trabalho dessa mulher. Ela não tem royalties no trabalho dela, o trabalho dela é livre, e ela fez história assim na agropecuária, sabe? E essa mulher, ela já tem quase 70 anos ou mais, e ela é uma das pessoas que mais contribui para a gente entender a mente autista. Então, ela tem um livro Cérebro Autista, Uma Menina Estranha, Pensando em Imagens, são livros dessa autora, e também tem o filme da vida dela, que é fantástico, Que super maravilha. emotivo. Queria só te Ótimo. falar uma coisa. Sim, sim. Nessa jornada, eu me lidei também com tantas teorias do porquê da minha filha ter autismo. Outro dia eu estava assistindo uma palestra do Simão. Aliás, Gilberto assistiu e mandou para mim e falou, olha só o que ele responde. Onde perguntaram, Simão Pedro, sabe? Perguntaram para ele sobre o filho ser autista e essa teoria de que era um suicida, né? É um ex-suicida. Já houve essa conversa assim, no meio espírita de que os autistas são ex-suicidas. E aí A gente tem que tomar cuidado também, porque no meio espírita é tanta mensagem, né? Todo problema que aparece, vem os profetas tentando explicar o que é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, Cris? Então você imagina, você tem teorias para lidar com seu filho, as terapias, as dietas, tanta coisa que você tem que lidar, mas o que o mundo pede, que tipo de escola especial ou não, escola inclusiva ou não, aí você vai para um lugar que você acha assim, peraí, aqui eu tenho conforto, aqui eu tenho aquecimento, aqui eu vou ter descanso, que é a sua religião, aí você chega lá e vê um monte de coisa também que te deixa um pouco perdido. E as coisas que me chamaram a atenção na resposta dele, ele fala que no Evangelho de João, no capítulo 9, João conta, né, que apresentam um cego para Jesus e os discípulos perguntam, ele nasceu assim porque os pais pecaram ou porque ele pecou? E Jesus responde, né? Não, ele nasceu assim para glorificar o Pai. Né? Então, assim, diante de todo esse emaranhado de teorias e de hipóteses, de possibilidades, a gente precisa mesmo ler, se informar, buscar as coisas na raiz, a biografia dos autistas, o Evangelho de Jesus, e a gente se fortalecer e a gente escrever a nossa história no autismo ou não. Tendo a oportunidade de conviver com alguém com autismo, seja no nível que for, na evangelização, na sua família, ou né, na sua família mais próxima como um filho, você vai precisar centrar. Você vai precisar se informar. Você vai precisar ter essa coerência. É só assim que você vai conseguir contribuir. Não vai no achismo. Sabe aquela coisa, a casa espírita ou a igreja, porque não temos, né, só espíritas aqui. Tem a igreja, ou seja, o ambiente que for, recebe a pessoa com autismo e fala assim, não toca nele não, porque autista não gosta que toca. Não entra, né? É o senso comum, né, demais. Nesses mitos, não acredita nisso, né? Cada pessoa é única. A pessoa com autismo, você vai ter autista tímido, você vai ter autista expansivo, você vai ter a personalidade, o ser tá ali, tá? Ele tá momentaneamente dentro de um espectro que traz algumas características, mas essas características são tantas e elas podem ser combinadas de forma tão diferente que o que a gente menos precisa de rótulo e o que a gente mais precisa de compreensão. Olha, eu fiquei pensando numa coisa que você falou no início da fala também, Cris. E não sei se seria certa essa interpretação minha, mas talvez a gente poderia dizer que todos nós somos autistas, mas ainda não fomos descobertos, né? Ou talvez a gente não reencarnou com algo
que desencadeie o autismo de uma forma mais severa, ao ponto de fazer com que a gente perca o ponto de equilíbrio para conseguir viver sem precisar de alguma ajuda mais especial. Seria mais ou menos isso, porque os dramas que um autista traz no seu mundo íntimo são os mesmos que o nosso, mas talvez aquilo ali chegou a potencializá-lo tanto, né, em algum momento da vida, que chega a dar uma descompensação fisiológica e espiritual ao ponto de refletir no corpo físico, né, e ele ter que ter mais cuidados, ou ter que ter um cuidado maior nesse aspecto para tentar voltar a esse ponto de equilíbrio. Né? E eu enxergo muito isso, não só no autista, mas em tudo que acontece de diferente. A gente costuma falar lá na PAC, óbvio que eu não estou fazendo nenhuma comparação, mas a gente fala que nós somos todos recuperandos. Né? O próprio Chico Xavier, quando ia visitar um preso, ele perguntava quantos nós somos. A diferença é que o crime deles foi descoberto e o nosso ainda não. Por exemplo, a pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, seja, por exemplo, uma pessoa que esse transtorno vai fazer com que ele cometa um crime sexual. São coisas que todos nós temos, desvios íntimos pelas nossas imperfeições, só que em algumas pessoas chega ao ponto de fazer com que eles saiam do equilíbrio e chegam a cometer um crime ou ter dificuldade para desenvolver o aprendizado cognitivo como um autista, né? Então, por isso também que a gente não pode julgar. Porque isso, no meu ponto de vista, não tem longe de ter a sua experiência, a sua visão, mas eu acredito que nós temos que também nos considerar autistas, nós temos que nos considerar criminosos, e a partir disso, tentar colaborar com aqueles que estão precisando de um apoio maior em alguns setores, né? Porque a gente caminha junto em relação a essa questão evolutiva, né, Cris? Sim. E, assim, aquela coisa, né? Menos dedos apontados e mais mãos estendidas, por favor. Né? Sim. É o que a gente precisa. Muitas vezes... Um outro ponto, Cris, só para mim não esquecer, porque eu vou pensando nas coisas, às vezes esqueço. Acho também importante você comentar a importância dos pais não cochilar da seguinte forma. Teve uma evolução, o menino melhorou, a criança está melhor, e aí dá aquela relaxada de uns 2 anos. Né? Não tem aquele mais olhar tão cuidadoso como precisava. E aí talvez a criança possa ter uma chamada regressão, não sei, e acabar potencializando. Então acho que tem que estar atento sempre, né? Persistir, talvez, seja a palavra melhor. Assim, nessa trajetória, né, eu tive a honra de começar 2 associações de pais. Primeiro eu participei, quando eu mudei para o Rio, de uma associação de pais, a Mão Amiga, do Rio de Janeiro, que eu aprendi muito. Aí fui para Uberlândia, quis fazer alguma coisa parecida. A gente fundou o Instituto Autismo e Otimismo, com um outro grupo de mães. Foi maravilhoso. E depois, quando mudei para Porto Alegre, né, que a gente é nômade, mudei para Porto Alegre, me uni a um grupo que estava começando, e a gente fundou o Instituto Autismo e Vida, que até hoje, né, é referência para muitas famílias que recebem diagnóstico lá no Rio Grande do Sul. E nesse trabalho eu tive o prazer de acompanhar o crescimento. Desde o diagnóstico, a mãe chegava, a gente tinha um trabalho que chamava Bate-Papo Autismo e Vida, por exemplo, que eu recebia as pessoas, as famílias, e a gente ficava conversando. Então, assim, foi tanta gente que passou e que a gente pode acompanhar e que até hoje a gente tem contato. Então, assim, a gente viu o desenrolar de algumas histórias no autismo ao longo desses anos. E o que a gente mais vê, Rafael, é o tanto que a vida da família muda. Então, assim, eu não vi ainda uma família que chegasse a esse ponto de poder acomodar, sabe? O autismo a gente chama de montanha-russa. Então, assim, é tão perceptível os déficits, as necessidades, que, assim, não sei, tinha que ser um autismo muito leve para o pai acomodar e falar assim, não, agora eu não preciso mais de... Sabe? Porque está demandando o tempo inteiro. Porque a própria demanda, né? Não dá tempo de cochilar, né? Como é social... Sabe? Não é só cognitivo. Porque se for cognitivo, sei lá, pelo menos nas férias você desencana. Mas não, sabe? É comportamento, comunicação e interação social. É essa tríade. Então, assim, essa interação social, essa dificuldade em se comportar, isso, a pessoa com autismo, ela se comunica através do comportamento. Ela comunica muito mais, mesmo ela falando, ela comunica muito mais se comportando do que... muitas vezes eu tenho que traduzir... Muitas vezes não. O tempo inteiro eu tenho que traduzir a Milena para ela mesma. Outro dia mesmo ela estava do meu lado, a gente estava conversando sobre isso com uma profissional.
E a profissional falou, como que é a sensação da Milena? Ela tem reconhecimento de sensação no corpo? Aí eu olhei e ela estava do meu lado com o braço todo arrepiado. E ela estava meio que se aconchegando, assim. Eu falei, filha, você está com frio, sabia? Vai lá pegar uma blusa. Não, não tô não, tá? Olha aqui. Isso aqui, esse sinalzinho no seu braço é arrepio. Isso, Milena, é frio. Milena tem 17 anos. E eu faço essa tradução dela para ela mesma. Às vezes ela muda o comportamento, eu falo assim, deixa eu... É fome. Milena, sabe o que é que você está nervosa e agitada assim? Porque você está com fome. Ou então, porque você... já sei. Tem 2 dias que você não vai no banheiro. A gente precisa comer mais coisas que vão te fazer ir no banheiro porque você está enfesada. Então, assim, você tem você vê, está expresso no comportamento. O comportamento se torna comunicação. Então, não tem muito como... Tem um caso tão interessante que aconteceu comigo, se eu consigo compartilhar. Já estou perdendo a hora aqui. Sim, sim, dá tempo. Eu estava trabalhando na Casa do Coração, no Rio de Janeiro, nessa época, e eu estava fazendo atendimento fraterno. Entra uma mãe e fala assim, olha, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sou espírita, não sou dessa religião, eu estava ali fora, vim com minha amiga, ela não queria vir sozinha, a gente veio de Niterói até o Rio, e aí eu vim acompanhando ela. Fiquei sentada ali no banco esperando ela, mas ela nunca que chega. E eu vi alguém falando o seu nome, falando Cristina, tem alguém para Cristina? Eu decidi e vim aqui. Agora não tem nada para falar com você. Minha vida é boa, tranquila. Eu falei assim, então tá, né? Tá ótimo, perfeito. Mas assim, não tem nada mesmo. Ela falou assim, não, a única coisa que tem, assim, eu nem devia falar porque é muito íntimo. Mas eu vou falar, vou aproveitar que eu tô aqui. Sabe o que é? É a minha filha. Porque eu tô num ponto de pensar que vai chegar uma hora que ou eu tenho que colocar ela para fora de casa e ela vai ser uma moradora de rua, porque ela não tem nenhum lugar para ir, ou ela vai me matar do coração, porque eu tenho problema de coração. E eu falei assim, como assim, né? Por quê? O que está acontecendo? Não, minha filha tem 26 anos, ela fica o dia inteiro no quarto. E aí ela começou a descrever. A minha filha só desenha, ela é uma ótima desenhista, ela já fez 4 faculdades, ela fala não sei quantos idiomas, só que ela nunca teve um amigo, ela só faz as coisas quando eu peço. Se eu disser para ela, arruma seu quarto e virar as costas, 10 horas depois eu vou ver o quarto tá bagunçado, eu tenho que ficar falando para ela, agora levanta, agora estica a cama, agora pega o travesseiro. Eu tenho que ficar falando tudo para ela, mas ela faz para me implicar, porque ela é tão inteligente. E nessa hora ela já começou a chorar. E eu falei, meu Deus do céu, a pessoa tem autismo, né? Assim, pra mim, não só aquilo, mas aí ela foi contando as histórias da infância. Eu falei, mas não era o meu papel ali, eu não posso dar diagnóstico, imagina, né? Aí eu disse pra ela assim, olha, né, acolhi. Falei, é difícil mesmo, eu também sou mãe e tal. Eu posso te dar um livro para você ler, te recomendar um livro para você ler? Aí ela disse que sim, eu recomendei. Um dos livros até da Tempo Grandinho. Falei para ela, se você não conseguir, eu dou o meu para você ler. Mas você vai ler esse livro. E me dá seu e-mail que eu vou te mandar alguns artigos. Rafael, essa mulher falou assim, eu encontrei a minha filha. Eu vivi a vida inteira brigando com ela porque ela não me ouvia. Eu achava que ela fazia de pirraça, ela fazia birra, ela gritava. Às vezes ela entrava para o quarto e ficava gritando. Os vizinhos ficavam me xingando, falando que eu era uma péssima mãe. E ela, assim, aí ela me pediu indicação de mais informação. Eu dei indicação da Associação de Pais da Mão Amiga. Ela foi na reunião. Quando ela viu aquele grupo de mães reunidos falando dos filhos ainda crianças, a sorte é que a gente estava, a nossa reunião acontecia no Instituto Fernandes Figueira, que era um hospital. A sorte é que a gente estava ali, porque a pressão dela subiu. Ela se emocionou tanto em perceber que a filha dela teve autismo a vida inteira e ela nunca tinha ouvido falar. E foi num atendimento fraterno que abriu essa luz. E a vida dela mudou. Mudou porque até então ela achava que todo problema comportamental da filha dela vinha em enfrentamento a ela, a autoridade dela de mãe. Ela nunca tinha achado ninguém para dizer que aquele desenvolvimento era um desenvolvimento alterado, que aqueles comportamentos podiam ter uma razão de ser. E eu acho essa história fantástica. Ela É linda. ilustra o drama de tantas famílias. Sim, e é engraçado, Cris, porque tem muita gente que fala assim, antigamente não tinha essa bobajada de ser autista, não acontecia tudo isso.
talvez era falta de conhecimento mesmo, né? É falta de instrumentos para identificar, não é? É óbvio que a gente percebe que, de fato, às vezes está passando-se uma transformação no planeta, né? Onde as pessoas reencarnam com as suas dificuldades mais acentuadas. No entanto, hoje também existem instrumentos e orientações mais ostensivas a ponto de conseguirmos identificar essas dificuldades. Mas eu queria que você me falasse também, e para quem está também nos assistindo, qual foi os momentos ou o momento mais difícil para você como mãe? Teve algum desafio maior? Teve algum momento que realmente você se sentiu cansada, sobrecarregada? Isso é natural acontecer? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essas questões das dificuldades, porque eu percebo que você entende muito, não só a parte teórica, você tem isso em prática, né, há 17 anos, mas eu sei também que deve ter tido os desafios, né, deve haver os desafios. Para mim, o maior desafio, o que mais desgasta a minha energia até hoje, que sempre desgastou, foi lidar com preconceito. Aprender a sair da dó, porque eu não posso ter dó da minha filha, porque se eu tenho dó, eu não tenho fé. Se eu tenho dó, a dó está me dizendo assim, ela está sofrendo o que ela não merece. E Deus é justiça. Nada acontece com ninguém que não esteja dentro dessa justiça divina. Então, entender que eu tinha que sair da dó e entrar na dor dela, na compreensão, foi muito difícil, muito difícil. No começo eu me revoltava com o preconceito. E sempre foi o que mais me desgastava, sabe, me sugava energia. De eu chegar assim e falar assim, eu não vou dar conta. No começo eu tinha medo de não ser uma boa mãe, no começo eu tinha medo de não dar para minha filha o que ela precisava. Tudo isso eu consegui superar. Mas o preconceito, olhar, por exemplo, quando ela estava em público e ela faz o que a gente chama de estereotipia, que são movimentos sem função, que servem para regular um sistema sensorial que está ali sobrecarregado. Então, assim, né, não tenho espaço aqui para explicar, mas nós temos um centro, né, de processamento sensorial, tudo que chega para a gente chega através dos nossos sentidos, né? E esse centro de integração ali desses sentidos vai mandar as mensagens para o corpo. As pessoas com autismo, quase em 100%, as pesquisas dizem 99, alguma coisa por cento dos autistas têm problemas de integração sensorial. Quando eles se sobrecarregam, eles podem ter comportamentos desafiadores ou essas estereotipias. E a estereotipia da AMI, né, é alguma coisa bem atípica, assim, você olha, você vê e ali tem alguma coisa diferente. Então, quando ela faz estereotipia em público, todo mundo olha. E no começo era dolorido. Eu lembro que a gente pagava uma escola cara para ela no Rio de Janeiro. Ela tinha 3 anos de idade, muito, muito linda, sempre foi bonita. E aí eu cheguei na escola para buscar ela, e quando eu cheguei lá tinha uma turminha de pequenininhos gritando, ela não fala, e rindo dela. E ela rindo para eles, achando que eles estavam brincando com ela. Então, esses acontecimentos, ou então as pessoas que chegavam para mim e falavam assim, você sabia que você já podia ter educado ela melhor? Quando ela estava fazendo alguma coisa, tipo gritando, né, na rua. Ou então as pessoas que sabiam que ela tinha autismo e falavam assim, cuidado, hein? Será que você não está usando isso como desculpa para não educar sua filha? Então, assim, essas coisas doem na alma, sabe? Porque Frescura, né? Tem muita gente que acha que não, né, não é nada sério. E na família você também teve preconceitos, Cris? Tive. No começo, assim, eu tive porque eu estava buscando o diagnóstico muito precoce e ninguém conseguia entender. Mas não tive muito, não. Minha família é uma família meio de... só 2 famílias, né? Tanto a do meu marido quanto a minha. Todo mundo é espírita. Então, a gente tem uma outra cabeça, né? Então, não tive muita coisa assim, não. Teve alguns acontecimentos que, assim, não é culpa das pessoas, sabe? Nunca é. Nem aquela pessoa que fala que eu devia educar melhor, não é culpa. Nunca atribuo culpa. Acho que é desinformação, né? Para não dizer ignorância, porque, assim, ignorância as pessoas sempre vão achar que eu estou fazendo, né? Que é um adjetivo. É ignorância de falta de conhecer, né? De entender o problema, né?
Ignorância de falta de entendimento. Por isso que, assim, a batalha sempre foi, quer saber o quê? Eu só vou mudar isso quando eu colocar a boca no mundo. Eu comecei a escrever o blog tem, né, um dos primeiros blogs sobre autismo. Na época eu não sabia nada de Google, então assim, nem todo mundo que procurava no Google encontrava. Hoje em dia, sim, ele é bem mais conhecido. Mas assim, eu escrevia, fazia panfleto, fazia camiseta, saía panfletando na rua sobre autismo. A Milena tinha birra, eu escrevia. Você sabe o que é autismo? Na hora que as pessoas estavam me olhando lá com aquele olhar de julgamento, eu pegava minha bolsa, distribuía papelzinho falando sobre autismo. Teve uma época que o povo falava assim, para, né? Assim, algumas pessoas da minha família, para de ficar falando o tempo inteiro que ela é autista. Eu, não, tem que falar assim. O povo tem que saber que autismo existe. Tem que falar assim. E hoje em dia tem gente que fala assim, escuta, você filma a Milena no seu Instagram tendo birra, você acha que ela vai gostar? Aí eu gravei uma autorização, sabe? Tá lá nos meus destaques do Instagram, tá assim, autorização, onde eu pergunto, Milena, eu filmo você fazendo birra, eu filmo você né, nos seus momentos mais difíceis. Você acha ruim da mamãe filmar? E ela, não. Você sabe que ajuda muita gente, né? Sei. Então tá bom. Então tá lá autorizado. Que lindo isso, né? Então, assim, o jeito que eu achei, sabe? Mas o que mais magoa, Rafael, é a incompreensão. É o preconceito. E o conteúdo que você costuma postar aqui no Instagram, até para as pessoas poderem seguir também a página, acompanhar, o que você costuma expor no Instagram, além da sua experiência como mãe? Você coloca lá os artigos, né? Dá orientações, quem quiser te escrever, você vai responder. Você cobra para fazer isso? Como que funciona, Cris? Não, eu falo para o Gilberto, eu falo assim, não, pera aí um pouquinho que eu estou aqui no meu... O Instagram é meu patrão mais exigente. Tem dia que eu respondo 200 mensagens. Nossa! Tem dia que eu tô cansada. A única coisa que eu não quero é rede social. Mas eu tenho que ter um carinho com essas pessoas, né? E assim, o retorno, eu ganho tão mais, assim, exponencial o quanto eu ganho de retorno em troca do nada que eu faço. Eu sempre digo, olha, não siga o que eu estou falando. Autismo não tem verdades ainda. Nós somos um campo novo. Autismo foi categorizado em 1944. Início, a primeira pesquisa. Foi quando recebeu o nome autismo, por Leo Kanner. Então, assim, é muito novo ainda. Então, o que tem de teoria de pesquisa, uma pesquisa que sai, outra pesquisa que contrapõe essa. Então, assim, não há verdades no autismo ainda. O que eu falo não é verdade. O que eu falo é a minha experiência como mãe e como profissional e como estudiosa. Eu continuo fazendo cursos aqui em Londres, eu estou sempre me atualizando, mas siga o seu coração, que o que eu te digo sirva para te inspirar, mas jamais para te guiar. Então, assim, essa palavra seguidor, por exemplo, é uma coisa que eu não uso nunca. Não me sigam. Não me siga porque eu ainda estou perdida. Mas eu já passei por algumas estradas que, de repente, pode inspirar a tua jornada também. Eu sempre digo isso. Mas o Instagram, o Facebook, o meu blog são os meus patrões, sabe? Eu passo umas boas horas ali trabalhando, graças a Deus. E eu acho que eu consigo contribuir com algumas coisas, Rafael. Sem dúvida. Tem tanta informação e tem tanta formação, tem tanta dinheiro. Eu costumo dizer que autismo faz palco, sabe? A pessoa começa a falar de autismo, começa a ganhar seguidores e curtidas, começa a se envaidecer e começa a se autoafirmar como especialista, entendedor. Então, assim, é um campo minado também. E eu procuro ter muita sabedoria para me colocar na minha insignificância, mas também para não colocar a minha candeia debaixo do alqueire. Sabe esse equilíbrio? É tão difícil, né? Mas a gente busca, sabe? A gente busca. E é engraçado, Cris, porque a gente percebe que a sua grande preocupação é ajudar. Você faz tudo de coração, porque senão você estava recebendo alguma coisa em troca do ponto de vista material, não é? Você não quer receber nem seguidores, né? Você quer receber companheiros que vão caminhar junto com você nesse entendimento. E hoje a gente percebe que muitas vezes uma teoria X ou Y, ela é talvez desviada pelas questões monetárias. Por exemplo, eu não estou falando que foi o caso da minha irmã,
tá? Não aconteceu isso com ela. Mas pode ser que tenha mães que ficam saturadas dos profissionais, porque eles querem colocar tanto encontro, tanta terapia para ganhar grana, e óbvio que ele tem sentido científico, né? Mas às vezes eles ficam tão apegados a isso que vai esquecer do essencial e aquela mãe vai perder talvez um momento de espontaneidade com sua filha, com seu filho, que podia fazer toda a diferença, porque está preocupada demais em ser aquela máquina que para o profissional está ótimo. Ele está tendo um embasamento científico, está atacando muita coisa, mas pensando, né, e tendo por objetivo, a intenção dele é o dinheiro. Talvez nem seja tanto a recuperação daquela criança, né? Então acho que ter cuidado. isso a palavra essa, tem que ter cuidado, né? Não desesperar, não achar que se olhar e procurar esse profissional com calma, olha, teve o diagnóstico, está desconfiado, você vai ter que lidar com isso a vida inteira. Então esperar 2 meses, 1 mês, 3 meses a mais ou a menos, para pegar uma boa referência e ter um profissional que vai te deixar tranquilo, né? E mesmo assim pode ser que vai chegar um ponto que você não vai se sentir tão à vontade, que vai precisar mudar, é melhor do que fazer tudo de forma precipitada e se perder naquilo ali no calor da emoção, né, Cris? É verdade. Agora, Rafael, tem tanta gente que está nos vendo agora que não teve as suas vidas tocadas pelo autismo, mas que pode se beneficiar dessa nossa conversa ao pensar que, naquela sua fala, né, que cada um de nós tem um pouco de autismo, no sentido de que cada um de nós vai se manifestar e se comportar e pensar e compartilhar as coisas no seu próprio jeito, que às vezes, ao nosso olhar, é um jeito esquisito, é um jeito estranho, é um jeito diferente, é alguma coisa que não se justifica muito bem, que não casa muito bem com o comportamento que nós colocamos como padrão. Uma das coisas que a gente menos usa na maternidade atípica é a palavra normal. A gente sabe que essa norma, ela foi construída com valores equivocados e ela é imposta injustamente porque de perto ninguém é normal mesmo. Ninguém consegue caber nessa norma. E essa norma, ela precisa de uma vez por toda cair por terra e a gente se compreender mais. Na comunidade de mães de autistas, eu vejo, por exemplo, o autismo ele é muito utilizado como adjetivo pejorativo, principalmente pelos jovens e jornalistas, infelizmente. Então, assim, o governo fulano de tal está muito autista. Aquele menino lá está fazendo uma coisa tão idiota, será que ele é autista? Sempre tem esse pejorativo. E aí, o que acontece? Isso provoca uma aversão nas mães. Elas têm, assim, uma atitude que vai lá para o outro lado. Elas vão lá nesse perfil ou nesse político e elas acabam com a pessoa, sabe? Entra no clima, né? Entra no clima, se iguala. E eu digo, gente, se a gente está levantando a bandeira do respeite e aceite as diferenças, a gente precisa, sim, trabalhar para que o autismo não seja usado como adjetivo, para conscientizar, mas ao mesmo tempo a gente também tem que aceitar esse outro que é diferente. Ele fez errado? Fez, mas a gente precisa separar a atitude da pessoa e dizer, como a gente fala para os nossos filhos, eu não gosto da sua atitude, mas eu gosto de você. O que você fez não é bom, mas você é bom. O que você fez não está certo, mas você... Sabe, separando isso, a gente vai dizer para o cara, olha, o que você fez foi horrível. Autismo qualifica milhões de pessoas no mundo inteiro. Não tem nada a ver, não use isso de uma forma pejorativa. Mas a gente não pode ir lá e chamar e xingar a terceira geração desse indivíduo, achando que a gente está conquistando espaço, sabe? Então, assim, eu acho que é repleto de aprendizado para todo mundo. Sim, sabe? eu queria até justificar, eu queria justificar também para quem está nos assistindo, Cris, que nós não abrimos aqui para os comentários durante a nossa fala, até mesmo para não atrapalhar, primeiro a questão visual, porque os comentários vão ficar em cima do seu rosto, literalmente, você está na parte de baixo do vídeo, a internet às vezes fica muito sobrecarregada, e para que você não perdesse a linha de raciocínio dessas explicações que são importantes. Então, tenho certeza que as pessoas que tiverem dúvida, pergunta, podem escrever, que aí não vão ser 200, vão ser pelo menos 250 mensagens, né, para responder no Instagram. E a gente poderia depois marcar uma nova live para dar continuidade e deixar um tempo maior para as pessoas fazerem perguntas, né?
e a gente ter esse debate mais aberto ao público. E gostaria, infelizmente, de falar que o horário está terminando, né? A gente tem um limite no Instagram de 1 hora, e gostaria que nesses últimos 4 minutinhos você fizesse também as considerações finais. Eu só tenho que te agradecer. Eu falo como tio, né, de uma criança autista, e entendendo o coração da minha irmã, da minha mãe, do meu cunhado, tenho certeza que eles ficaram muito satisfeitos em te assistir, em te ouvir, ficaram com o coração aliviado, né, nesse bate-papo ainda que rápido, mas muito construtivo, e tenho certeza que todo mundo está assistindo também teve muito positivo, né, recebeu muita informação preciosa para saber lidar com essas situações, que a gente não sabe o dia de amanhã, né, Cris? Não, não sabe. Em um momento ou outro, com certeza, nós vamos ter na nossa vida alguém com autismo, como chefe, como colega de trabalho, como parente, como aluno, de alguma forma ou de outra, porque a prevalência é muito grande. Entenda que o comportamento de uma pessoa com autismo não é motivado por você, né? A gente costuma querer ser o centro do mundo, então uma pessoa age, a gente acha que está agindo para nos atingir. A pessoa com autismo, às vezes, vai ter atitudes incoerentes com o que ela é. Seja atento. Seja atento e enxergue essa pessoa para além do rótulo. O autismo ele não vai justificar todos os comportamentos. Isso não quer dizer que a pessoa recebeu o rótulo, o diagnóstico de autismo, ela vai poder errar o quanto ela quiser. De maneira alguma. Mas ela com certeza vai precisar do seu olhar um pouco mais compreensivo, com menos julgamento. E só o seu olhar diferente, com mais compreensão, vai fazer muita diferença para as famílias e para a pessoa com autismo. Então é isso. Muito obrigado Muito mais uma vez, Cris. Que Jesus te abençoe, dê um beijão na família, em especial na Milene também, e pode ter certeza que suas palavras não foram em vão, viu? Tocaram os nossos corações e conseguiu esclarecer muita gente. Então, pessoal, sigam, né, o Mundo da Milene para vocês aprenderem um pouquinho mais, e depois a gente vai marcar uma nova oportunidade também, viu, Cris? Foi muito bom mesmo. Obrigado, minha querida. Obrigada. Tchau, tchau. Fique com Deus.